Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Críticos do Sofá. Meu nome é Márcio e Stephen King não sabe terminar um livro. Meu nome é Amanda e o Stephen King quer ser o novo Stan Lee. Meu nome é Jorge e It's Malia. Bom, gente, como vocês já leram e como a gente já tinha avisado no Instagram, hoje a gente vai falar de It, capítulo 2, que estreou essa semana passada agora nos cinemas. E então fiquem aí que depois da vinheta a gente vai começar. Bom, pessoal, e antes da gente começar o episódio, a Amanda tem um recado especial aqui pra vocês. Gente, então, pela primeira vez eu escrevi um quadrinho ilustrado pelo meu amigo Kainan Fontes. Vai estar à venda na Comic Con desse ano, a gente vai lançar lá na CCXP. E tá no Catarse agora, catarse.me/raiomarca, e é uma história sobre mitologia inca, autoaceitação, fantasia, cinema. E é isso, deem uma força pra gente. Parte dos lucros vai para Casa Sem Preconceitos, que é uma instituição de Campinas que ajuda a comunidade LGBTQ+, especialmente travestis e transgêneros. Inclusive, a protagonista do quadrinho é uma mulher trans. Então, eu espero todo o apoio de vocês, que vocês gostem e vão lá dar uma conferida no projeto. Exatamente. Então, o Catarse, para quem não conhece, é uma plataforma de financiamento coletivo. Então, ele funciona, na verdade, como se fosse uma pré-venda. Lá você tem várias faixas de apoio em que você pode comprar só o PDF do quadrinho, ou que você pode comprar o quadrinho com várias recompensas. Tem desde cartões postais com uma continuaçãozinha da história, até mesmo eco bag e várias outras coisas. Na data de gravação desse episódio, a campanha já está com mais de 113% dela, ou seja, tipo, o quadrinho já bateu a meta inicial nas primeiras 24 horas, ou seja, está sendo um grande sucesso. E assim, ainda tem 41 dias no ar a campanha e não tem limite de apoio. Como a Amanda disse, parte dos lucros vai ser doada para Casa Sem Preconceitos. Então, continuem apoiando, divulguem para as pessoas. Vão lá conhecer, entrem no site do Catarse, o link vai estar no post desse episódio, no Instagram. Também ele tá no link na bio nas nossas redes sociais. E vão lá conhecer, a história é muito interessante, a arte está muito bonita. E, bom, o site é catarse.me/raiomarca com H e HY, né? Bom, mas vocês vão ver no post e olhem também lá no nosso jabá no Instagram. Então, agora fiquem aí que a gente vai começar o episódio. Bom, e depois desse recado especial, vamos começar na nossa discussão mesmo do filme. E aí, quem quer começar? O que vocês acharam? Vamos primeiro dar nossas opiniões, assim, pelo menos se a gente gostou ou não, porque, ó, antes da gente fazer a gravação desse episódio, a gente publicou uma pesquisa no nosso Instagram e vamos dar o resultado pro pessoal. Nem todo mundo ainda assistiu, mas ficou muito bola dividida entre o filme. Então a gente teve aqui na nossa pesquisa que 59% das pessoas que viram gostaram e 41% não gostaram. Se você for olhar IMDb, no Metascore, tudo mais, o Metascore tá com 59 pontos. E, bom, não sei, eu acho que tá bem dividido aqui. Comecem vocês dizendo o que vocês acharam, vocês gostaram ou não gostaram? Eu gostei, mas eu vou dizer que eu não amei. Eu prefiro muito mais o primeiro e eu vou tentar explicar um pouquinho por quê. Eu acho que no primeiro a gente tem uma conexão muito maior porque as crianças estão construindo o laço dela, o clube dos losers, e você vê o trauma das crianças, elas construindo esse relacionamento. E uma coisa que pra mim pega muito mais no primeiro é que, por exemplo, a Amanda vai compartilhar esse sentimento. Eu amo muito os filmes de terror. Só que o que acontece? Eu gosto que a criatura, o espírito maligno, sei lá, a entidade, fique meio
acobertada, não seja uma personificação física, sabe? Você tá vendo ali escancarado na sua frente o que é. E no primeiro, o Pennywise, ele tá bem assim nas sombras, ele não aparece tanto, ele tá super escondido, então na sua mente aquilo fica muito mais assustador. Pelo menos eu sinto isso quando eu assisto filme de terror, meio que O efeito tubarão, né? isso, quando você vê exatamente o que é, isso meio que já perde a graça um pouco pra mim. Mas também tem o ponto de que eu não considero It um filme de terror. Isso isso não é é verdade. mesmo, mas eu tô falando que tem esse elemento terror e nesse elemento o primeiro ganha Sim. do segundo, principalmente porque no segundo você já sabe que ele é uma criatura cósmica e ele aparece em plena luz do dia, tem bastante fala, Com tá certeza. super escancarado. Então, esse é um dos motivos que eu gosto mais do primeiro. E outra coisa, eu não sei se vocês compartilham desse sentimento, que quando o primeiro, as crianças lutando com o Pennywise, as crianças conhecendo, interagindo com os medos e com o Pennywise pela primeira vez, eu sinto mais um senso de perigo e de urgência e de empatia maior, porque as crianças têm um medo mais amplificado mesmo, sabe? No segundo, sei lá, eu demorei pra criar um senso de empatia com um elenco já grande, mesmo sabendo, mesmo os atores sendo puta atores, acho que até que ele fez um bom trabalho, mas demorou um pouquinho esse processo pra mim. E os adultos, eles carregam os mesmos traumas e as mesmas cicatrizes de quando eles são crianças. Então, você já meio que sabe qual é o medo de cada um. Então, meio que perdeu um pouco a graça. Porque no primeiro você descobre e aquilo pra mim tá muito mais amplificado e mais urgente porque são crianças. E no segundo isso perde um pouquinho pra mim. Não sei. Mas calma, antes da gente entrar mais a fundo na discussão, Amanda, fala pra gente, você gostou do filme ou não? Então, eu saí do filme achando, eu acho que eu sou a única pessoa que achou isso, melhor do que o primeiro. É mesmo? Porque no primeiro eu saí do cinema, tipo, foi legal. Eu não sei se porque na minha cabeça eu sabia que ia ter uma parte 2. Como que eu vou explicar? Não que necessariamente eu tenha achado esse melhor. Meio que eu achei que, como foi de fato a parte 1 ou a parte 2, e só agora eu pude avaliar que eu gostei ou não gostei da obra. Porque quando eu saí do primeiro, pra mim ficou incompleto ainda. E o segundo completou. Então eu saí tipo assim, gostei do It novo. E eu gostei muito. Eu achei que, apesar de concordar, achar que todos os seus pontos são válidos, eu achei que teve um fechamento muito bom pra história, assim, dentro do que a gente esperava. Não é nada novo, groundbreaking, inovou, não. É mais ou menos aquilo de sempre, né? É, o clássico, Mas- né? Eles não mexeram com a história clássica. Todo mundo ama o livro, todo mundo gosta do Stephen King. Fizeram só alguns ajustes, porque... Que o Márcio vai... Comenta sobre isso, gente. Não sei se todo mundo sabe. Comenta, Márcio. Não, calma, é o seguinte, na verdade esse foi um ajuste que fizeram, graças a Deus, pro primeiro filme, porque o livro, na verdade, pra quem não leu ele, pra quem não conhece, o livro, ele vai intercalando entre flashbacks entre os adultos, né, as versões adultas dos personagens, e ela vai intercalando com flashbacks das versões crianças. Para facilitar, tanto a obra do Tim Curry, que teve o Tim Curry nos anos 90, que ficou super famoso, quanto esse, que foi dividido em duas partes, eles fizeram dessa forma. Eles primeiro contaram a história das crianças e depois dos adultos, né, na ordem cronológica, porque era uma forma mais fácil de você fazer. E no primeiro, ao final, lá, quando eles derrotam o It pela primeira vez, logo depois, tinha uma cena que, como eu posso colocar entre as crianças? Elas... É uma orgia, pode dar um Google. Exatamente. E assim... Exato. Stephen King. É aquela época que, assim, pra quem não sabe, é a época mais cheirada do Stephen King. Ele fala abertamente disso, que realmente ele tava muito louco de droga quando ele escreveu vários dos livros deles, e o It eu acho que representa mais que isso. E foi, assim, que bom que cortaram isso, né? Acho que 2019... eu sinto que 2019 isso não tem espaço na sociedade, não deveria mesmo. Que bom que cortaram isso. Mas, assim, pra esse filme,
tiveram outras mudanças também, até porque a própria entidade, o próprio It, ele na verdade é uma entidade de uma outra dimensão que chama Macroverso, e aí lá ele tem uma luta com uma tartaruga, né? E todo mundo que vê a forma de verdade dele fica louco. Então, assim, tem algumas coisas que são realmente muito difíceis de você trazer do papel pro filme, né? Eu não acho que eles mudaram, tava lá, só não foi tão aberto, porque eles falaram, né, da tartaruga e tudo mais. Eu fui lá, não, eles não falaram da tartaruga, mas tinham referências à tartaruga. O Mike mostrou a tartaruga. Sim. E vamos falar, aproveitando tocando nisso, ainda bem que não falaram da tartaruga, porque, gente, uma coisa que eu senti, não sei se vocês compartilham dessa opinião, o filme foi muito comprido. Não precisava ter sido... Eu acho que teve umas cenas que não precisava ter e se prolongou muito numas coisas que não precisava prolongar. Eu vi muita gente falando que esse filme se arrasta, que não precisava ser tão longo. Eu discordo, porque... Gente, vou falar um negócio pra vocês. Eu tomo muita água, eu tenho muita vontade de ir no banheiro. E começou o filme, eu tava com muita vontade de ir no banheiro. Então eu falei assim, vou esperar a hora exata pra ir no banheiro, porque eu não queria perder o filme. Só que eu sabia que ia ter quase 3 horas de duração. Aí eu falei assim, tá bom, vou esperar a hora certa. Só que toda hora ele tinha apesar do filme ser bem linear, tipo, tananã, aconteceu alguma coisa, tananã, aconteceu alguma coisa. E eu nunca vi hora pra sair pra ir no banheiro. E isso me deixou engajada no filme, assim. E eu não achei que ele perdeu o ritmo, entendeu? Eu achei que teve um ritmo constante. Eu acho que, assim, se tem uma cena pra você ir no banheiro, é a primeira cena, que é do casal homossexual, que eles começam a brigar no pier, aí aparece o It... Que, assim, é basicamente só pra falar que ele tá de volta. Não, mas a própria premissa do filme é essa. Agora, revendo, já que eu já vi o filme, eu iria naquela hora que ele come a menininha lá debaixo do stand. Também. Tipo, se eu tivesse... Amanda do passado, se eu tivesse ido naquela hora... Mas bem no comecinho do filme, né? Então... O filme é dinâmico, ele é dinâmico. Mas eu acho que eles podiam ter... Sei lá, eu teria feito mais enxuto. Eles poderiam ter adaptado um pouco mais a obra, não seguir tão à risca a ordem dos eventos e tudo mais, para justamente trazer o ritmo. Por exemplo, a parte dos tokens, eu achei interessante, a parte que eles têm que lá buscar os artefatos, mas eu achei que, assim... O filme acaba perdendo um pouco de ritmo. Mas foi o que a Jordan falou. A gente já sabia os traumas deles e acabou se prolongando numa coisa que a gente já sabia. Então, e, tipo, individual, cada acho que eles buscando... queriam lembrar a audiência, talvez, isso, né? Tipo, assim, frisar. por exemplo... Não, e isso, assim, por exemplo, num livro, faz sentido você dividir as histórias individualmente... Porque você consegue, por exemplo, capítulo do Stanley, capítulo do Mike e tudo mais. E aí você lê a história deles naquele capítulo. Só que num filme, pra um roteiro funcionar, normalmente o que você faz? Você não divide seus personagens tanto assim. Normalmente você tenta condensar eles em, tipo, 2 ou 3 núcleos pra história ficar mais rápida, mais dinâmica, pras coisas... Você não precisa tirar tanto como na foco. Batalha Final foi assim, né? Sim, exatamente. Eles dividem em subgrupos... Pra que você possa acompanhar a ação de pontos de vista diferentes. Exato. E ainda que eu tenho certeza que teve muita coisa cortada. Por exemplo, a gente tava até comentando da agressão que a Beverly sofre com o marido. E tava muito aparente as marcas, e ela foi lá e abraçava os outros, e a marca aparecia e olhava fixo nas marcas, e tipo, isso nunca foi tocado. E teve uma atenção especial, e nunca teve o payoff disso. Ela levou mó curraça do marido no começo do arco dela. Não, mas pros amigos do Losers Club tocarem nesse assunto. Não, e ela ficou com as marcas, né? E eles mostram, assim, em destaque as marcas em algumas cenas. Pro Ben comentar, tipo, o Ben, ele olha fixamente, assim, pro braço dela. Você acha que ele vai falar alguma coisa e daí já muda. Eu tenho certeza que essa parte foi cortada. Porque como o filme é muito longo, e o filme tem 2 horas e 40 praticamente, tipo, algo assim. 2 horas e 49 minutos, na verdade, tô conferindo aqui no IMDb. Ele ainda assim teve muita coisa cortada, mas eu acho que essa é uma dificuldade de você adaptar uma obra que tem mais de 1000 páginas em 2 filmes, né? É que ao mesmo tempo você não tem espaço pra cortar em 3 filmes ali, porque você não teria um ponto de corte no filme, né? E uma coisa tão querida também, né? Tem que pensar com muito carinho o que vai cortar, o que não vai, porque sempre tem os haters, cortaram não sei o quê. Sim. Cortaram a orgia infantil. Nossa, sério, se você é esse tipo de hater, para de escutar o nosso podcast.
De verdade. E um dos motivos que eu sinto que eu gostei mais do primeiro é porque no segundo você já, do comecinho do filme, você já sabe a trajetória, o arco inteiro do filme. É super linear. Todo mundo se reúne, todo mundo tem que pegar os tokens, cada um vai na sua jornada pessoal ali de autoconhecimento, pega o token, depois eles têm que matar o It, né? Tipo, tem que lutar contra o Pennywise. Então, por isso que o primeiro pra mim foi mais emocionante. Eles estavam se conhecendo, o que essas crianças vão fazer, qual que vai ser a reação deles. O segundo já, tipo, todo mundo já sabia o que ia acontecer no filme, sabe? Não, eu concordo completamente. Eu acho o seguinte, pra mim, eu gostei muito mais do primeiro. Eu gostei do segundo também, mas o primeiro foi muito melhor pra mim, porque justamente por isso que você tava falando. O primeiro, ele de certa forma, tudo bem, a gente sabe que vai ter uma continuação, mas ele em si só é uma história fechadinha, sabe? Você poderia considerar que o Pennywise morreu ali, ele foi derrotado naquele momento. E isso funciona porque nos dois filmes, o que mais funciona pra mim não é o terror, não é a grande história, a aventura, o lado místico da coisa, sobrenatural, mas sim a relação entre os personagens. E no primeiro filme, é justamente um filme de, tipo aquele filme tipo Stand By Me, tipo aqueles outros filmes assim. Então, o filme é justamente sobre a relação entre as crianças crescendo, enfrentando, e aí o terror, o Pennywise da vira uma... né? É uma coming of age, né? Exatamente. Um slice of life. E aí, o que o Pennywise faz as crianças enfrentarem são os grandes medos delas. Então, Sim. é justamente uma história de amadurecimento. Sim. E aí, no primeiro, você tem toda essa vibe, sabe? Você tem esse clima gostoso de acompanhar as crianças enfrentando os desafios dela e tudo mais, que são representados por um palhaço assassino. Mas, no segundo, eu acho que você fica com um pouco de mais do mesmo. E eu acho que, além disso, você tem um outro problema que é justamente o que você falou. A gente já viu eles enfrentando os medos deles. E eu senti que muitos dos personagens não tiveram uma evolução nesses 27 anos. Sim, era isso que eu ia falar. Que eles estavam muito unidimensionais, alguns personagens, como o Ben, pra mim, foi o mais. Sim. Eu fiquei chateada com o arco do Mike, eu achei fraquíssimo, eu achei que eles não exploraram. Não teve, né? Eles simplesmente não tiveram que sacrificar tempo de tela dele. Exato. E a Beverly também, eu achei que ela tava muito unidimensional, eu achei que estranho, porque assim, é super compreensível ela... No primeiro filme, apesar do abuso que ela sofreu em casa, ela era uma personagem forte. E nesse, é super compreensível que ela tenha meio que caído nessa ideia na cabeça dela. Por isso que ela arranjou um marido agressor, que tipo assim, espelhando o pai dela. Só que assim, eu não senti uma evolução por ela mesma pra se desvencilhar disso nesse filme. Eu não achei que ela teve um crescimento. E no final, tipo assim, tá bom, agora eu arranjei um homem bonzinho, rico, legal, vamos casar e vai ficar tudo bem. E eu não senti que ela foi, tipo, a badass que eu queria que ela fosse nesse filme. Eu achei que ela tava muito princesinha. E por vários momentos acaba caindo, tipo, ela acaba meio que virando, né, só o interesse romântico a ser disputado por outros dois personagens, né? Sim. E, cara, isso é muito, muito ruim. E pra mim, o Mike ter ficado apagado e ela ter ficado apagada, tipo assim, meio que parecia que eles estavam fazendo a cota, vai? Tipo assim, no timezinho tem que ter uma mulher e o negro. E aí esses foram os dois personagens que ficaram... Tá, você pode falar que ela não ficou tão X assim. Mas ela também não teve evolução nenhuma na história. Eu não acho que ela teve. E o Mike, com certeza, foi o mais apagado. Não, O mais com certeza. apagado. Ele só serviu de plot device ali pra, tipo... Ele é só um dispositivo de roteiro mesmo pra levar a história pra frente. Porque precisava de alguém que contasse. E aí que eu acho que também é um problema. Me incomoda muito personagens que estão na história só assim... pra serem expositivos. Então o Mike, você não vê a jornada do Mike. Você vê, tudo bem, que ele tá obcecado e foi lá atrás dos xamãs e tal, mas ao mesmo tempo, beleza. E você só vê isso através da exposição, tem um flashback dele, mas assim,
ele é basicamente o cara que serve pra falar o que eles têm que fazer na hora que eles têm que fazer. E isso daí eu acho muito fraco, né? Você tem um personagem todo que no primeiro filme tinha trauma pessoal, poderia ser muito bem explorado a questão do incêndio, do fogo, com os pais dele, É provavelmente o trauma mais pesado. de todo mundo, E foi né? super negligenciado. Exatamente. Isso E foi aí eu não sei se isso é um problema de adaptação da história original, de tipo, olha, a gente tinha alguma coisa que cortaram alguma coisa e cortamos isso, ou se o próprio livro desenvolve dessa forma, né? Nenhum de nós três leu o livro, então Exato. se algum de vocês que estão ouvindo a gente ler o livro e tiver alguma opinião sobre isso, por favor, comenta lá no nosso post, explica pra gente se no livro eles exploram isso, o que vocês acharam da diferença livro e filme. Ou se comenta vocês um tiverem pouquinho. alguma percepção, né? Alguma interpretação diferente da gente, ou alguma opinião nisso, se pra vocês isso funcionou, se não funcionou. Porque eu acho que pra ninguém aqui, né? Eu acho que todo mundo concorda que esse é um dos pontos mais fracos do filme. Tanto que a Beverly tava muito boa moça, que apesar de eu não ter lido o livro, eu sei que no livro ela e o Bill chegam a transar, mesmo os dois casados, e só depois que ela fica com o Ben. E ela já sabia que a carta não tinha sido escrita pelo Ben. Então, pelo menos, mostra, tipo assim, um lado podrezinho dela que é mais interessante para um personagem. Sabe uma coisa que veio na minha cabeça também? Eu acho que o filme 1 foi muito mais assustador que o 2. Aí eles falaram assim, como que a gente vai superar o terror do 1? Então vamos fazer bem grotesco. Tipo, esse filme tava muito creepy, grotesco. Mas eu concordo que ele tava mais explícito na violência gráfico, né? Gráfico, ele era gore. mais... Ele já começa super gráfico. E eu acho que ele era muito mais gráfico do que o primeiro, você tem razão. A Georgia segurou a minha mão na primeira cena e a gente tava, meu Deus, isso tá Nossa, eu fiquei acontecendo passada. mesmo. Não, e aí assim, né, tipo, porque no primeiro você tem a violência, tem a parte gráfica, mas nesse, Tá o tanto de demais. corpos que aparece, que no primeiro não aparecia desse jeito, tipo, os corpos putrefados, Mas várias até coisas. as criaturas de computação gráfica. Aquela tava hora tudo daquela muito... velha lá, eu falei assim, cara, isso tá muito Junji Ito. Tava muito Total. Jujutsu, E se você tava. não conhece Junji Ito, procura a nossa dica que a gente deu de quadrinho. Procura lá pelo nosso post roxo. Junji Ito, rainha Stephen King, nadinha. Mas é real isso. Mas é verdade. E, bom, eu acho que assim, esse realmente também foi algo que me incomodou um pouco, porque eu acho que. Eu concordo com a Georgia quando ela falou que eu prefiro o terror que me. Um terror mais assim. Psicológico, quando eu não vejo, quando o terror ele tá na minha cabeça e não na tela. Sim. Eu gosto muito disso, eu acho que funciona Também. muito bem desse jeito, né? Cara, aquela cena que o Pennywise vai ver, você é um palhaço, ele vai virando tipo um feto palhacinho. que Cara, foi aquilo foi meio bizarro. Time de computação gráfica, parabéns. Sim. Vocês usaram muito ácido. Bill Skarsgård, que mexe um olho pro lado e o outro pro outro, você tá Não, de de parabéns verdade. Ele é mesmo. incrível. De verdade, Bill- gente, aquela cena que ele tá olhando com um olho pra cada lado, ele realmente consegue fazer aquilo e eu fico impressionado com isso. Ai, gente, deixa eu comentar um negócio que eu até ia falar com o Márcio antes da gente gravar, mas aí eu vou falar agora. Ontem, ó, a gente assistiu os 3, né? Aí, voltando pra casa, eu comentei assim no carro. Falei assim, nossa, como que eles fizeram, né? Será que eles gravaram tudo de uma vez? Porque as crianças ainda estão super novinhas. Aí, sabe o que eu li hoje de manhã? Que as crianças estavam mudadas porque teve um espaço de tempo e eles, tipo, alteraram o Tim Wolfhard no CGI. Nossa. Eles mudaram as feições e a altura das crianças porque elas já estavam diferentes do 1 pro 2. Eu fiquei com isso na cabeça, eu comentei com o Márcio. Sim, que eu até tinha te falado que eles não tinham gravado juntos, né, os Sim. filmes. E eles alteraram, tanto é que aí eu vi uns prints das pessoas reclamando que o Tim Wolfhard, que faz o Rich criança, tava meio O grotesco. Finn Wolfhard. Desculpa. O coisinho do Não, Stranger mas Things. agora que você falou, Tava meio é verdade. grotesco em algumas cenas. Em uma cena específica, eu não vou lembrar em qual momento no filme, mas é uma cena, eu não lembro se ele tá deitado, tipo assim, caído no chão, mas eu lembro que é uma câmera de baixo pra cima, assim, que ele tá
sabe? Tipo, você tá vendo, tipo, mais o queixo dele, tipo, ele assim, de baixo pra cima. Tava muito estranho, sabe? Parecia que, tipo, era um dublê ou que era outro ator. Ele tava mais estranho, porque eu acho que ele que porque espichou muito, né? É porque eu acho que ele tem o rosto mais conhecido, né? Porque ele tá em Stranger Things, ele tá em outras coisas. Então eu acho que chama mais atenção, né? O rosto dele. E, gente, que casting. Porque eu vi a diretora de casting falando que a primeira coisa que eles buscaram era que as crianças... que os adultos fossem muito parecidos com as crianças. Tanto é que as próprias crianças apontaram quem eles gostariam. E quando eles fizeram já o cast da Beverly, ela já tava pensando na January Jones. Ela não... Jessica Chastain. Ousei aqui. A Amanda tá mais louca que o Stephen King gravando esse episódio. Batman. E, cara, foi muito incrível. Porque ela falou assim, tinham que ser parecidos... Tinham que ser pessoas legais, porque são muitas horas de gravação exigindo muita coisa, e eles têm que amar a história e estar disposto a fazer isso. E eu achei que tava muito spot on, muito parecido. A criança parece muito mais parecido. a Amy Adams do que a Jessica Chastain. Tanto é que ela trabalha no Sharp Objects com a Amy Adams. Exatamente, fazendo a versão mais nova da Amy Adams. Mas assim, não, mas de verdade, isso daí, por mais que a gente tenha gostado menos do segundo, mas eu acho que esse elogio vale pros dois filmes. O casting do primeiro eu gostei muito das crianças, perfeito. Mas no segundo... eu achei o casting dos adultos perfeito, fisicamente e de atuação também. Eu achei que todos eles combinaram com os papéis. Todos mesmo, Gente, todos. em especial o Bill Hader, que Exatamente. eu adorei ele. Você vai muito no filme, no foco no James McAvoy, mas eu achei que o Bill Hader roubou muito a cena, muito a cena. Foi. E o arco do Rich é muito legal também, né? Exato. Não, com certeza. E foi muito legal mesmo. Eu gostei bastante do James McAvoy. Por mais que ele seja... Eu gostei da atuação dele, porque eu acho também que o Bill acaba sendo... Por mais que ele seja, entre aspas, o principal das crianças, eu acho que nesse filme ele fica mais... Apagado. Ele é meio mingau. Mas eu acho que assim... Porque a questão dele já tinha sido resolvida. Que é a questão do irmão. E foi a mais explorada no primeiro filme. Exatamente. Então é meio que ele sai do foco Exatamente. pra dar pro trauma das outras crianças. E o James brilharem. Ransom também, que fez o Ed. Exatamente. É muito bom. O Jack Dylan Grazer, que fez no primeiro, perfeito. Depois ele fez Shazam, eu gosto muito dele. E agora, tipo assim, tanto é que eu tava vendo uma entrevista com o James e ele falou assim, eu nem li o livro, eu só me baseei no filme da atuação do Jack. E tava realmente igualzinho. Não, tava perfeito. E assim, o Ed, pra quem não lembra, é o hipocondríaco, né? O que tem medo de tudo, o mais preocupado e tal. E tá muito bom. Eu achei que, assim, perfeito o casting dele e tudo. E eu gostei muito, muito. Porque se você for ver, tem dois focos principais ali de relação entre as crianças, né? Agora adultos. Que é o relacionamento da Jessica Chastain com o... Me fugiu o nome aqui. O Ben, que era o menino, o gordinho, que ficou magro. Agora ficou, tipo, mal bonitão e tal. Então você vê tem muito enfoque na relação dos dois. Com um pouquinho do McAvoy orbitando isso. E você tem muito, mas muito mesmo, e aí foi pra mim a melhor parte do filme, a relação entre o Ed e o Rich, né? E o Rich e o Stanley. Apesar do Stanley ter se suicidado, tem vários flashbacks que mostram a amizade deles. Exatamente. Mesmo. Mas eu achei muito, muito boa. Tipo, a química entre eles funcionou muito bem. Eu achei que, tipo, todo esse arco deles foi muito divertido. Isso é uma coisa que eu tenho que falar, que eles souberam deixar o filme engraçado. Porque se você parar pra pensar, dava pra dar muito ruim, beirando o terror trash mesmo. Então, é legal eles não se levarem tão a sério em várias horas. Tem um comic relief importantíssimo. Cara, a cena lá que o Bully tá fugindo do hospício e aí aparece o amigo dele lá, aquele que tinha o cabelo comprido. Zumbi! Aparece ele zumbi dirigindo o carro, cara. Aquilo foi muito bom, Quando sério. ele dá a facada
porrada e fala assim, você tá com esse mullet, já tem 27 30 anos, já tem 30 anos. Corta esse mullet, ninguém aguenta mais. Isso foi muito Nossa, bom. vamos falar um pouquinho do Stephen King querendo dar uma de Stan Lee. O que vocês Nossa, acharam? isso foi foda, né? Não, e não foi assim, tipo assim, uma pontinha, ele tava lá Não, no foi uma cena de 3 minutos, Foi 4 exato. minutos. Ele É nisso que atuou. eu tô falando, não precisava. Ele podia ter muito feito uma pontinha, Mas ele o Márcio pegou toda a metalinguagem. Não, exatamente, porque assim, se vocês lembram no filme, o personagem lá o Bill, né, que é o personagem do James McAvoy, ele é um roteirista de cinema que todo mundo fica falando, pô, mas o final do teu livro, o final do teu roteiro é uma merda. As histórias muito... são muito boas, mas o final é Mas- sempre uma merda. Mas o final é sempre uma merda. E é justamente ele que vai encontrar o Stephen King. E o próprio Stephen King vira, na hora que ele fala assim, você quer que eu autografe seu livro? Stephen King, não, eu achei o final uma merda. E isso eu achei uma puta metalinguagem, porque é exatamente isso. Cara, eu gosto dos livros do Stephen King, eu gosto das histórias, mas assim, não todos, igual eu brinquei na abertura, mas tem muito final ruim, inclusive o final de It, eu acho muito fraco. Apesar dele nunca ter lido, tá? Disclaimer. Como Não, a gente já falou. Não, mas eu tô falando aqui do final do filme, que é o uma mesmo. adaptação da... Tem algumas mudanças, mas é uma adaptação da obra original. E tem o dedo do Stephen King, né? Porque agora, desde os traumas que ele teve com Kubrick no Iluminado e com outros filmes que ele odiou, mesmo o filme sendo muito bom. Quando ele põe o dedo, parece que piora. Exatamente. Coitadinho. É tipo o George Lucas. Todos os filmes que o George Lucas, de Star Wars, George Lucas não dirigiu são bons. Os outros, né? E Stephen King é muito hit ou miss, né? Porque tem coisa... Quando é bom, mas quando é que ruim... o Stephen King, ele é um puta escritor, ele é super vanguardista e todos os conceitos que ele cria são bons conceitos. Tipo assim, é um terror... O conceito da história é bom, a história em si é boa, só que ele não sabe desenvolver às vezes. E no final acaba meio... Diga o Ubi... Como que era o nome do Ubidubidu? Eu vou pesquisar. Fora que ele tem esse fetiche de colocar Native Americans Exato. em Tipo tudo. índios americanos, né? Tipo Os índio nativos americanos, Apache, ele tá devendo esse tipo muito de coisa. pra... Mas eu acho que um Ele problema... queria muito ser o New Game. Mas eu Fica aí a mas eu hashtag, concordo, mas eu concordo com o que a Jorge falou. Mas tem um Stephen problema King que é o queria seguinte: ser New Game. o problema do Stephen King é que ele é uma máquina de escrever. Então, assim, ele não dá tempo para os próprios conceitos dele serem desenvolvidos, maturarem, né? Ele simplesmente assim, cara, tive uma puta ideia, beleza, 3.000 páginas saindo essa semana. Ele fez Rehab? É Dreamcatcher. Não sei. Puta que o pariu. Esse filme. O apanhador de sonhos. Nossa, esse é foda. Assistam esse filme. Ou não. Não Melhor vou falar nada, só vou falar Ubidubidu. Mas o Stephen King tem E muita coisa desculpa boa. por essa indicação, tá, gente? Depois não venha odiar a gente, não, tá? Qualquer coisa, joga isso na conta da Amanda. E... Bom, mas que mais? Que mais que vocês gostaram? Porque, assim, por mais que a gente não tenha gostado de vários aspectos do filme, mas teve bastante coisa também que a gente Não, achou eu saí legal, achando... né? Eu falei que eu gostei mais desse, achei um filme bem satisfatório, achei a saga satisfatória. Eu fiquei contente com essa dobradinha. Capítulo 1, capítulo 2. Achei que foi bem feito, bem executado, bem dirigido. Como que chama? O cara é Andy. Esse cara, esse diretor, eu esqueci o sobrenome dele. Ele só fez esses, Basquete, eu eu acho. E aquele acho. filme Mama, Mosquete. lembra aquele filme de terror? Aham. Que foi legal também. Ele mandou bem, tá bem dirigido. E o casting tá ótimo. E eu achei que foi super fiel à história. mas, tá ó, bom. Mas, ó, uma Beleza. coisa que a gente tava discutindo ontem e que, assim, o ritual, vocês gostaram daquele negócio de como eles derrotaram, do ritual e tudo mais? Porque a gente chegou à conclusão ontem que o ritual inteiro não serviu pra nada. Porque eles, tudo bem, eles foram lá pegar... Eles tiveram que enfrentar os medos deles. Eles pegaram os tokens deles, levaram lá, tudo bem, isso levou a história pra frente. Mas, na verdade, quando os nativos americanos fizeram, né, o ritual pela primeira vez, todos eles morreram. E o ritual não deu certo de novo. Então, assim, na verdade, eles derrotaram porque eles entenderam que Então, o ritual, pelo que eu entendi...
que aquele ritual não servia pra nada mesmo. Não funcionou nos nativos americanos e não funcionava agora. E o Mike só precisava disso pra trazer todo mundo junto para destruir o It. E aquele negócio, tipo, todas as formas... Ele tem que ficar, tipo, obedecer a forma física do corpo que ele habita. E isso funcionou, mas o ritual... Porque se você parar pra pensar, não tem sentido nenhum. Porque o pessoal pegou o token muito fácil, quase como o Pennywise deixasse eles pegarem os tokens. Então, pra mim, eu achei que aquilo foi só um jeito do Mike trazer todo mundo ali para derrotar o Pennywise. Mas o ritual não significava nada em si. Tanto é que não funcionou a primeira vez, não funcionou agora. E, tipo, o Pennywise sabia que não era o ritual que ia parar ele. Então, mas isso daí eu acho, tipo, um puta problema de roteiro, especialmente quando você tem um filme de quase 3 horas. E tudo bem, isso pode ter, tipo, isso pode ser um negócio de tipo, vir do material original, mas ao mesmo tempo, o fato de você ter um filme de 3 horas praticamente, em que você gasta tempo com cada um dos personagens indo só relembrar os medos deles, e é o que a Georgia falou, tipo, eles não têm um arco novo, né? Você meio que assim, olha, lembra que ele tinha medo disso? Lembra que ele tinha medo daquilo? Não, mas isso foi legal, porque foi praticamente um plot twist, porque assim, tudo que eles fizeram não serviu pra nada. E o ritual não funcionava, na realidade não funcionava, não era isso que ia matar o Pennywise, então, tipo, no final, acho legal eu gostei dessa sacada. Não, eu gosto... Porque parou de deixar o filme tão linear. Eu gosto disso também, eu acho que pode funcionar, mas eu acho que a execução pra mim foi problemática, porque se você já tem um filme tão longo, é justamente aí onde você corta. Você vai desenvolver você vai levar a história pra frente com, sei lá, quase 2 horas disso, pra depois no final isso não ter resultado, sabe? Então você poderia ter encurtado. Eu discordo. Eu acho que eles terem ido pegar os tokens, por exemplo, o que é o filme? É você ter traumas e cicatrizes da infância que você carrega pela sua vida inteira. Todo mundo é feito de falhas, de traumas, e isso moldam as pessoas. E o que acontece? Eles foram atrás dos tokens, encararam os medos deles de novo, e isso fortaleceu eles para que eles pudessem lutar contra o Pennywise. Eles tiveram que encarar aquilo de novo. Sim. E crescer com aquilo para poder falar assim, não... tipo, que nem o McAvoy. Eu não tenho culpa da morte do meu irmão. Eu não sou mais aquela criança que achava que tinha. Eu não sou mais a filhinha do papai. Eu não sou mais aquela garotinha. Ou ele falando assim, não, eu sou o Rich. Eu tenho orgulho de quem eu sou. Esse arco de cada um foi fundamental para que eles pudessem diminuir o Pennywise e matá-lo no final. Porque se eles não tivessem encarado... os medos e as cicatrizes deles de novo, eles não iam ter se fortalecido pra poder derrotar ele no final. Não, concordo com tudo que você falou, mas uma coisa também que me pegou muito foi que eu senti que o filme ele acabou caindo muito no melodrama, especialmente no final. Gente, deixa eu falar um negócio. Ontem, quando eles estavam falando da morte do Stanley, eu me emocionei real. Eu quase chorei. E no final, com o Ed também, eu me emocionei real. É emocionante o filme. E quando eles pulam lá novamente no lago e todos estão abraçados lá, cara, foi muito lindo. Essa cena foi muito linda. Ou quando aparecem no vidro da loja, eles crianças na bicicleta, sabe? Andando na rua. É um filme sobre crescimento pessoal, sobre os traumas de infância que a gente carrega na vida adulta. O Pennywise é um psicólogo, né? Porque você carrega os traumas e você tem que, discutir com o seu psicólogo pra superar os seus traumas. Só que no caso um pouco um tratamento de choque. É um pano de fundo da história das crianças, assim. Só pra elas conseguirem encarar os medos de frente. E aí eu acho que a mensagem do livro e do filme é bonita, gente. Não é filme de terror. Sem chorar, Jorge, sem chorar. É um filme lindo. Não, realmente, e assim, esse negócio que a Jorge falou, não é um filme de terror mesmo. A gente tem muita gente que a gente conhece, porque o Pennywise, pra mim, o Pennywise é um dos monstros, abre aspas, monstros, mais clássicos, assim, quando você pensa em fantasia de Halloween. Icônico. Icônico. O Pennywise é icônico. É um palhaço icônico.
Só talvez não que o Ronald McDonald, mas é bem icônico. Mas é tão assustador quanto. Exato. Mas eu acho assim, tem várias pessoas que a gente conhece que não foram assistir o filme, ou que não. Ou que às vezes ficam meio assim, porque não gostam de filme de terror, ou porque tem medo de, tipo, especialmente aqueles sustos que dão. Jumpscare e tudo mais. Mas assim, de verdade, eu não gosto muito de filme de terror. Eu sei que a Amanda e a Georgia gostam muito, mas eu não sou dos maiores fãs. E ainda assim, eu gostei muito de ter ido assistir o filme. Eu gostei muito do primeiro. Esse eu também gostei do filme, apesar de eu ter é um filme meus que o Marcos problemas. consegue assistir tranquilamente. Exatamente. De fato, não é um filme de terror. Talvez tenha alguns elementos de terror, mas essencialmente não é um filme de terror. Então, assim, se você como eu, que não curte muito filme de terror e tudo mais, esse é um filme legal pra se assistir. Tem outros filmes que são... Aí eles são um pouco mais assim, mas o próprio Invocação do Mal, eu acho que... Tudo bem, ele é bem mais terror, mas eu acho... Nossa, Márcio, é bem mais terror. Não, ele é bem mais terror. Se você não tá acostumado, não comece com Invocação do Mal, que Sim. é completamente de Começa choque. com Hereditário. Nossa, não façam isso. Sério, se você não gosta de filme de terror, fica longe de Hereditário, porque a gente não quer te traumatizar pro resto da vida. Mas, apesar de Hereditário ser um filme muito, muito, muito bom. Mais terror psicológico também. Exatamente. Mas é terror psicológico e terror do capeta também. Então... E Invocação do Mal é só terror do capeta. Não sei o que você tá falando, não. Mas Invocação do Mal consegue ser bom porque ele tem uma história muito interessante, ele tem personagens muito interessantes. Por mais que ele tenha todo o negócio de terror sobrenatural, e aí é bem mais pesado mesmo do que It, mas acaba sendo assim, não é aquele terror pelo terror, não é aquele terror vazio, é um terror mais que tem conteúdo. E o It eu acho que é na mesma toada, só que muito mais leve, muito mais tranquilo, que é o terror, assim, nesse filme é um terror mais gore, né, um terror mais gráfico do que um terror psicológico, que um terror... E é bem clichê, a história é bem clichê, de fato, o It é um filme blockbuster. Então, pra fechar, eu gostei. It, dobradinha, foi bom. É um filme que te emociona, que te faz dar risada, que tem momentos que você vai ficar assustado porque tem uns jumpscares. E é isso. Parabéns, Stephen King. É nóis. Agora você é o novo Stan Lee, né? Você é o novo Stan Lee. Você ainda não é nenhum Neil Gaiman, mas... E parabéns, Andy, que tá dirigindo bem. Eu gostei da direção do filme também. Positivo. Só tem uma coisa. O quê? Só tem uma coisa que eu tenho pra falar da direção. Eles usaram e abusaram de matching cuts, que pra quem não sabe são aqueles cortes que assim, corte... A gente já discutiu sobre isso ontem. Eu gostei. O Márcio não gostou. Eu gosto também, mas eu acho que o filme usa a exaustão, sabe? Tiveram ótimos, mas não dá pra fazer tudo matching cut. Exatamente. Mas tá na moda agora, Amanda, tá em Vogue. Não, mas ó... Tá mas o matching cut, pra quem não sabe, são aquelas cenas que, assim, você corta de uma cena pra outra, espelhando como uma cena termina e como a outra começa. Então, é aquela pessoa que tá se olhando no espelho e aí corta pra ela mais velha na mesma posição, ou pra coisas dessa forma. Esse filme usa e abusa disso. E aí eu acho assim, é legal, é interessante, mas o filme usa isso. Alguns não funcionaram tão bem pra mim, pelo menos. E eu acho assim, que isso que mais chama a atenção do filme. Outra coisa que eu notei também que eu percebi no filme, a trilha sonora do primeiro era muito mais proeminente, assim, ela chamava muito mais atenção. Nesse segundo, especialmente o tema do It. Ficou apagadíssimo. Ele só toca nos créditos de abertura. Uhum. Depois disso, o tema do It não toca mais. Então, eu também senti... Eu acho que, tipo, a trilha eu senti um pouco corrida nesse filme. Não achei tão bem composta, tão bem, né, desenvolvida. E se vocês não viram nenhuma entrevista de elenco, é legal ver, porque... O diretor tá sempre dando bronca no Bill Hader. Porque ele é o Bill Hader. Ele fica fazendo piadinha e todo mundo fica rachando o bico. E pra quem não sabe, o diretor é argentino e ele vira várias vezes, tipo, silêncio, carajo, pro Bill Hader.
É muito bom. Não, isso é legal, dá pra perceber que todo mundo se divertiu fazendo o filme, né? Tipo, quando você vê as entrevistas, a química do pessoal é muito legal. Pessoas que Super estavam bem. dispostas, elas queriam mesmo esse papel e trazer isso pras telonas. Exatamente. Bom, gente, então vamos Dar os nossos sofás. Exatamente, pra encerrar. Georgia, você como nosso convidado especial hoje, começa dizendo, de 0 a 5, quantos sofás você dá pra esse filme? Eu dou pro It 3 sofás. O que foi isso, Georgia? Vai, Amanda, você. 3 sofás e uma poltrona. Ai, eu não sabia que tinha essa opção. Eu acabei de inventar. Até agora a gente não tinha eu feito dou- isso. 3 sofás e uma chase. Nossa, Georgia, para que tá feio já. Nossa. Para o conjunto, para a dobradinha, né? Ou para esse? Não, calma. Então vamos fazer assim. Vai, vamos Eu dei pra recomeçar isso. dobradinha. Vamos recomeçar. Georgia, quantos sofás, ponto, Já virou quantas, feira da fruta quantas aqui, hein? poltronas, quantos sofás ou A poltronas? poltrona é o meio? Poltrona é o meio. 3 sofás. Não, a poltrona é o decimal. Então Não, pode não, ser não. 3 sofás e 6 poltronas. 3.6. 3 sofás e uma cadeira ortodôntica. Nossa, Amanda. Nossa. Foi muito longe Georgia, demais. It 2, só 2. De 0 a 5 não vale poltronas. Quantos Tá. sofás? It 2. 3 sofás. 3 sofás. Amanda também. Eu também, 3 sofás. Conjunto da obra, It 1 e 2. Georgia. 3 sofás e 7 poltronas. 3 sofás e 9 poltronas. Vocês são Você foda. gritou na minha orelha. 4 sofás pra mim. A obra como um todo, porque eu gostei bastante. Apesar de ter meus problemas. Parabéns, mas eu Stephen gostei. King. Já pode se aposentar. Que venha Doutor Sono. Exatamente. Que... Nossa, eu quero muito. Tô muito animada. Então é isso, gente. Não esquece de curtir as nossas coisas lá no Instagram e comentar, por favor. A gente quer interagir com vocês. Apoiar o meu quadrinho no Catarse, por Tem favor. isso também. Exatamente. catarse.me/raiomarca. Exatamente. E continue acompanhando. Esse episódio saiu excepcionalmente na segunda. A gente tá testando esse formato novo de pegar nos finais de semana de lançamento, assistir para que vocês possam assistir também, comentar com a gente e mandar mensagem, falar se vocês gostaram ou Formato não. Feira da Fruta. Formato Feira da Fruta, segundo a Amanda, mas Digitem Batman Feira da Fruta no YouTube, vocês nunca viram isso. a gente vai pensar num nome melhor que esse. Mas, bom, aí deem um feedback pra gente, o que vocês acharam, se vocês gostaram, não gostaram. E continuem acompanhando a gente nas redes sociais, compartilhem o episódio, compartilhem o nosso Instagram. Assistam o It, porque vale a pena. Bom, se você E não beijo. assistiu It e escutou esse podcast até o final, você fez errado, mas... Ou você fez certíssimo, porque agora você já sabe o que esperar. Exatamente. Então, beleza, gente. Até sexta-feira. E algum recado final? Boa semana. Beijos, tchau! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.